¿Dónde está tu Biblia? Vamos a leer la palabra del Señor en Mateo. Sobre los pies, por favor, solamente este momento. Mateo, capítulo 9 y versículo 17. Los que irán utilizar su teléfono o su tablet, por favor, al menos estes minutos, pongan el modo avión, porque ahora vamos volar. Muy bien, ya sabe, ¿no? Si tú no encontró, aquí está, en letras gigantes, para que pueda leer con nosotros. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Solamente este texto. Allí donde está, cierre sus ojos. Vamos a orar a Dios. Señor, gracias. Gracias por tu presencia que es real en este lugar. Gracias por el hermoso momento de alabanza que disfrutamos. Gracias porque tenemos el honor de ofrendar y ser mantenedores de tu casa. Gracias por cada preciosa vida que ha salido de su hogar este domingo por la mañana y vino aquí para recibir una palabra de Dios. Yo te pido una vez más que las ventanas de los cielos sean abiertas sobre este lugar. Que el Señor derrame alimento y alimento fresco para nuestras almas y podemos salir de aquí muy distinto do que llegamos en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Sentaros, por favor. Yo voy a necesitar de pocos minutos, pero de preciosos minutos. Que su atención esté totalmente cautiva a la palabra de Dios. No permita que nada te despiste. Yo sé que hoy hay muchas cosas para... Somos muy despistados, ¿no? Despistamos con facilidad. Pero en estos preciosos minutos yo necesito que tú estés aquí conmigo. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Certifique que la persona que está a tu lado no duerma, por favor. E se dormir, ayúdame a despertarlo. Essas silhas são muito incômodas. Estou estudando cambiar por bancos de madeira. Duro, muito duro. Muy bien, mis hermanos, nosotros acabamos de leer un texto que habla acerca del odre. El odre es un recipiente muy tradicional para la época bíblica, hecho de piel de animal, ¿no? Este recipiente generalmente eram hechos com pele de cabra ou oveja e se utilizava para transportar líquidos, não somente o vinho, água, aceite, pero incluso o vinho. Me encanta a maneira simples de Jesus predicar. Jesus recoge algo sencillo del día a día de la gente para traer una lición espiritual, ¿no? Entonces Jesús está hablando de odres, hace una metáfora, y ya vamos a entender la metáfora, para explicar una lición sencilla para la vida de los cristianos. Bueno, en la antigüedad, en esta cultura, esto era muy común. Jesús no estaba hablando de cosas desconocidas, quizás sea desconocido para algunos de nosotros, ¿no? Ellos luego que hacían esta bolsa, le cerravam ou com cuerdas ou mesmo com um tapão ou com tapones, não? Havia muitíssimas vantagens em utilizar um odre para transportar os líquidos. Bueno, dicen los que estudian acerca de ese tema que una de las vantajes era la flexibilidad, porque los odres podrían adaptarse al líquido, ¿no?, que estaban transportando. Además, otra ventaja era su ligereza en la hora de transportar, porque no era hecho como los otros materiales, como cerámica, como metal, más difícil de transportar. Además, dicen los que conocen más del asunto que si fuera bien cuidado, duraba mucho. Entonces la durabilidad era otra ventaja de tener un odre. Pero también tenía sus limitaciones, no era de todo perfecto. Dice que una de las limitaciones era la poca resistencia a la presión. Si había muchísima presión, el odre se rompe.
Entonces, ese era uno de los problemas. El segundo era el riesgo de contaminación, porque estamos hablando de piel de animal, aunque pasaba por un proceso, es una piel de animal. Entonces, no era tan sencillo el tema de la contaminación si no hubiera un cuidado con esto, ¿no? En el contexto del texto que nosotros acabamos de leer, Jesús está contestando la pregunta de los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso dentro del judaísmo. Y los fariseos estaban molestos. Y si tú leer todo el capítulo, y yo voy a te dar aquí un resumen del contexto del capítulo, los fariseos hacen una pregunta a Jesús. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y nosotros ayunamos, ¿no? Un religioso de tarjeta así, siempre estará alabando de sus propios hechos, ¿no? Dice, no, nosotros ayunamos. El Señor dice, pero yo estoy con ellos ahora. Pero llegará el momento que ellos tendrán que ayunar. Entonces, Jesús intenta renovar la mente de los religiosos de la época. Y Jesús creó una revolución, no hay una duda. No hay duda cuanto a esto, ¿no? Sea cristiano o no, no hay como negar la revolución causada por Jesús en la humanidad. Dividimos la historia en dos, en antes de Cristo y después de Cristo. No necesita ser cristiano, puede ser hasta un ateo, pero si for honesto con la historia y con los documentos históricos, va a entender que el mundo era uno antes de Jesús y se convirtió en otro a partir de Jesús. Y Jesús tenía un trabajo duro con los fariseos. Y ese trabajo sigue hasta el día de hoy por la iglesia, que es transformar la mente de personas que están atrapadas en los dogmas y vicios de la religión tradicional. Y Jesús llega con algo nuevo. Entonces Jesús es cuestionado a todo el momento. Entonces cuando Jesús empieza a utilizar, él utiliza otra metáfora que le habla sobre remendos, ¿no? En ropas. Y la segunda metáfora, él habla acerca del vino en odres, para justamente hablar de esta renovación que ellos necesitaban pasar si querían disfrutar de un puro y verdadero cristianismo. Bueno, el vino, que es uno de los elementos de la metáfora, el vino nuevo, aquí es símbolo de una renovación, de una transformación que ocurre en nosotros cuando entregamos la vida para Jesús. Yo sé que en la Biblia hay otras simbologías acerca del vino, ¿no? El vino representa alegría en muchos momentos. Era algo muy presente dentro de la cultura judía. Pero Jesús utiliza en este contexto para hablar de algo nuevo que estaba siendo derramado sobre ellos. Algo que era capaz de renovar las vidas y transformar las vidas. ¿Cuál era el problema? El problema era el odre, el que recibía este vino, ¿no? Entonces Jesús habla, lo que vale el vino ser nuevo, si el odre no está preparado para recibir esta renovación. El odre aquí, el odre representa la flexibilidad, la capacidad de adaptarse a la nueva vida en Cristo, y los odres viejos, el otro lado, ¿no? Representa la rigidez, la resistencia a una nueva vida. Bueno, en este pasaje bíblico que nosotros acabamos de leer, y yo creo que sigue aquí aún en la pantalla, gracias, hay liciones, y hay liciones bíblicas prácticas para que nosotros podamos sacar liciones y salir de aquí practicando. El evangelio es dinámico. El evangelio de Cristo no es algo que nosotros leemos, hacemos aquí nuestras oraciones, volvemos a la casa y la vida sigue normal. No, el evangelio de Cristo llega en la vida de una persona para transformarla. Una persona que tiene un verdadero encuentro con Jesús nunca más será la misma persona. Una persona que tiene un contacto con la Biblia y sabe extraer de la Biblia, sacar de la Biblia las liciones prácticas para la vida, nunca más será la misma persona. Voy a hablar solamente de 3 liciones que podemos sacar. ¿Cuántos aún están vivos? Digan yo. Qué bueno. La primera lección, la necesidad de renovación. Jesús llama a estas personas a dejar para atrás el viejo
y abrazar el nuevo. A dejar para atrás la vieja vida, las viejos costumbres, los viejos hábitos y abrazar una nueva vida. Esta es la propuesta del Evangelio. Esta es la propuesta del Evangelio. Es vivir algo nuevo. Vivir algo nuevo. Si usted no tiene Biblia, no te preocupe, estará en la pantalla. Pero se puede buscar en tu Biblia, será mejor. Isaías 43, 18. Isaías 43, 18. Diz assim: Não os acordei de las coisas passadas, nem traigáis a memória las coisas antiguas. He aqui que eu hago coisa nueva, pronto saldrá a luz. Não la conoceréis. Outra vez abrirei camino en el desierto e ríos en la soledad. Eu sei, não quero herir a hermenêutica. Eu conosco o contexto do texto. Eu sei que Jesus está falando para um povo específico, que é para o povo de Israel. Pero además que o mensaje é o princípio que está por detrás do mensaje. E o princípio que está por detrás do mensaje é não quedar-se aferrado em el passado, seja ele bueno ou malo. Todos nós temos um passado. Alguns de los chicos aqui têm um passado pequeno, pouco passado, não? Tem quantos anos? 8, como eu de menos, pouco passado. Eu tenho 40, um pouquinho mais de passado. Há alguns aqui de vosotros que têm um pouquinho mais de passado. E cada vez vamos tendo mais história para contar, não? E em esta vida, seguramente passaram coisas buenas e malas, normal. O problema é viver atrapado, seja em la bendição ou em la maldição. Jesus o que está tentando é dizer a esta gente é: eu tenho algo novo e melhor para vosotros. Pastor, pero mi passado foi malíssimo. O Senhor tem coisas novas. Pastor, pero mi passado foi bueníssimo. Eu creio que o Senhor aún tem coisas melhores. É isto que o Senhor está tentando trasladar a esta gente. Esse é o mensagem. Mira o que diz Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 e versículo 13 adelante. Vamos ler el 13 e el 14, ok? Hermanos, eu mesmo, quem está falando aqui é Pablo, ok? O apóstolo Pablo. Hermanos, eu mesmo não pretendo haberlo já alcançado, pero una cosa hago, olvidándome certamente de lo que queda atrás e estendendo-me a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice: não cheguei, não alcancei, sei que não estou listo, pero eu tenho um blanco, eu tenho uma meta. E para que eu logre alcançar a meta, eu necessito olvidar de las coisas que para trás quedaram. Quem de nós outros já não foi enamorado por uma pessoa que não correspondeu este amor? Já passou contigo? Quem de nós outros nunca ha sofrido por amor? Se não passou contigo, tu eres um bendecido, uma bendecida de Deus. Não sei, incluso parece na juventude, nos enamoramos por pessoas que nunca vão se enamorar de nós outros e sofrimos. Eu atendo os jovens às vezes aqui da igreja, sona gracioso para nós outros, pero para eles não. Eu atendi uma jovem há poucos dias, uma adolescente de 14 anos, e ela chegou chorando, hermanos, que não conseguia parar de chorar. E eu me quedei muito preocupado, disse: o que está passando? E pensei: morreu o padre, a madre, não sei, algo passou muito sério. E ela começa a dizer que estava enamorado por um chico da escola e que sua madre não lhe deixava, ia sair de casa, ia correr suas coisas, que estava revoltada e começou a chorar. Eu entendi, porque um dia eu já fui um enamorado. Estava enamorada e como seus padres não lhe apoiavam em este noviazgo, estava triste, chorando. Quem nunca passou por isto? Uma decepção amorosa. Não quero aqui trazer a ti memórias dolorosas, pero tenho que falar que quem nunca passou por foi traicionado. Algumas pessoas foram, não confiaram em alguma pessoa e passou por uma decepção amorosa. Ora, isto não poderá ser um obstáculo
para que usted viva outros enamoramentos, para que usted viva outros momentos mejores. Entonces, las decepciones del pasado, las heridas, los dolores que passamos, não poderá ser um bloqueio, um obstáculo para que nós podamos desfrutar de coisas melhores e maiores. Quantos estão comigo? Há outro texto, acerca deste primeiro ponto, termino com este texto. 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. De modo que se alguno está em Cristo, nova criatura é. Las coisas velhas passaram, e aqui todas são hechas nuevas. Este é o mensagem do Evangelho que Jesus está tentando trasladar a esta gente. De uma forma metafórica, ele diz: eu tenho vinho novo para vosotros, eu tenho coisas nuevas. Bueno, se vosotros querem viver em la mesma vida de religiosidade, de tradições, de dogmas, pero eu tenho para vosotros uma proposta de uma relação de intimidade. Então, o ponto de número 1 habla desta necessidade de renovação. Isso necessita seguir acontecendo de forma constante em nossas vidas, sabe? Eu sou evangélico protestante desde niño. Então, ao largo destes 40 anos, eu tive momentos de bajón en la fé, pero necessitei passar por um processo de renovação. Não, pastor, esta predicação são para os que não conhecem o Evangelho, os que não aceitaram a Jesus, os que estão chegando agora na igreja. Não, os fariseus eram antigos em la lei, conheciam a lei de Deus. O problema é se acostumbrar com a lei de Deus. Torna-se um hábito, torna-se solo uma tradição religiosa. E este é o problema de los que têm anos na igreja, como eu. E eu sou pastor. Eu não posso despertar um domingo e dizer assim: não me apetece ir à igreja. Não, imagina que ela... E o pastor, não, se quedou dormido porque hoje não lhe apetece. ¿No? Como não tenho esta liberdade, então o problema é estar aqui solamente por estar, só porque tenho um compromisso com vosotros. Não, eu tenho que ir, porque imagina, o pastor vai me chamar lunes, porque não fui. Não? Então, esse é o problema de nós que passamos muitos anos na igreja. Se constantemente não passamos por um processo de renovação, vamos nos quedando religiosos, tradicionalistas, e já não desfrutamos mais de uma relação genuína com o Senhor. Há mais textos, ¿no? Pero ponto 2, diga comigo, ponto 2. Significa que estamos em la mitad, porque hoje vai solamente hasta el punto 99. 2. La importância de la flexibilidade. Porque só é possível viver uma nova experiência espiritual se há flexibilidade. Se nós somos rígidos, eu nasci assim e vou morrer assim, então morra. Não quero viver nada distinto, não quero, vale. Pero para viver algo novo, em este contexto, há que estar aberto a uma nova experiência, a uma nova vida. É estar disposto a adaptar e a cambiar nossa vida. Isso é complicado para quem vive toda uma vida com hábitos, e aí tu diz: não, agora tu eres cristiano, agora tu eres uma nova pessoa. E sendo uma nova pessoa, necessita abandonar alguns hábitos, algumas práticas. A Bíblia diz: el que roubava, não roube mais. El que mentia, não minta mais. Então, eu necessito estar aberto para o cambio. E há cambios que eu sei que Deus obra de forma milagrosa. Pero há cambios que tu e eu tendremos que tomar, decisões que cabem a nós outros. Es decir, eu me portava desta forma e agora me portarei de forma distinta. Necessita estar aberto a la transformação que o Evangelho pode causar em ti. Para isso necessita ser flexível. Mira o que diz Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4 e o versículo 22. Hasta el 24. Efésios 4, 22.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos enganosos. Necesita despojar desta vieja naturaleza. ¿Por quê? O texto é claro. Esta vieja naturaleza está viciada. Há vícios em desejos que são enganosos, em desejos que não estão de acordo com uma vida de discípulo de Jesus. Então, eu necessito despojar deste viejo homem para revestir-me ou vestir del novo homem. Sigue, 23. E renovaos em el espírito de vuestra mente, e vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, es vaciarse de sí mismo, para que algo nuevo pueda habitar. Pero ¿sabe lo que pasa? Algunos no disfrutan nunca de esta nueva vida porque están muy llenos de sí mismos. Y para vivir esta experiencia, necesita vaciarse de sí mismo. Somos llenos de certezas, ¿no? Somos llenos de certezas. Hasta que venga una pandemia y ya decimos, no estábamos con tantas certezas así, ¿no? Me encantan los programas que pasan aquí en España por las mañanas y por las tardes también hay algunos. Y hay un personaje muy interesante en estos programas que son los tertulianos. ¿Y sabe por qué me encanta? Y me encanta es irónico, ¿ok? ¿Sabe por qué me encanta los tertulianos? Porque ellos son expertos en todo. Nunca estudió acerca de un tema, pero como la que está conduciendo el programa le hace una pregunta, tiene que dar alguna contestación. Às vezes a gente me hace algumas perguntas e eu de forma irônica contesto da seguinte maneira. A gente pergunta, pastor, que tu pensa de la eleição do novo papa? Eu digo, bueno, segundo mis conhecimentos acerca do catolicismo e anos de prática em esta religião, eu não tenho a mínima ideia. É que não tenho a mínima ideia, não estudei para isto. Há gente que se dedicou toda a vida a estudar acerca do tema. Eu lo que sei é que hablam os tertulianos e cada um habla de lo suyo, ¿no? Então, esta gente sempre tem uma opinião segura acerca de uma coisa que nunca han estudado. Me encanta. É a falta de capacidade de dizer, não lo sei. Acerca deste tema, sou ignorante. A gente pensa que o pastor tem a resposta para tudo. Às vezes me perguntam acerca da coisa da saúde. Eu digo, bueno, basado em los anos que tenho na universidade estudando medicina, é que nunca estudei para perguntar a Guadalupe, não lo sei. ¿No? Pregunte a uma pessoa que se preparou para isto. Bueno, pergunte acerca de igreja protestante, igreja evangélica. Passo toda a minha vida fazendo esta coisa. Aí tendrei algo para dizer, ¿no? Se será correto ou não, logo tu dices. Pero tendrei algo mais concreto para dizer. E o problema é esta seguridade que temos todas as respostas. Esta seguridade que sabemos de todo nos impide de viver uma experiência aún mais cercana ao Evangelho de Cristo. Porque para viver uma experiência mais cercana ao Evangelho de Cristo é necessário despojar-se de si mesmo para que pueda vestir del novo homem. Amém? Ponto 3 e último. La conservação de la fé. La conservação de la fé. Recuerda que hablábamos que el odre tiene, se es bien cuidado, ¿no? Tiene esta propriedade de conservar, pero se es bien cuidado. 2 Timoteo 4 e 7. Mira lo que dice 2 Timoteo 4 e 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstolo Pablo, ¿no? En los últimos días de vida, está hablando acerca de la conservación de la fe. E aqui há uma palavra de Deus para nós. Cuida de tu fé. Guarda a fé. Porque em estes dias, muitos estão perdendo a fé. Que em algum momento da vida creyeron, pero devido a tanta circunstância, tanta coisa que passou, dentro e afuera, perderam a fé. Nós somos missioneiros em um continente
donde encontramos um gran vacío acerca de la fe, por las decepciones que las personas tuvieron con la religión, con tantas otras cosas. Entonces, cuando se habla acerca de fe, bueno, y debemos tener cuidado para no enfriar en la fe, porque todo coopera para que nosotros tengamos cada día menos fe. Pero Pablo dice, terminé la carrera, estaba en los últimos días de su vida y logré guardar la fe. ¿Y por qué la fe es tan importante? Yo sé que el texto es conocido, pero vale la pena leer Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice, por la gracia sois salvos, por medio de la fe. Mira, la salvación es por gracia. Gracia es favor inmerecido. No merecíamos, pero Dios nos ha regalado. Pero el medio que nos conduce hasta la gracia es la fe. Yo no discuto religión con quien no tiene fe, porque tiene una discapacidad acerca de la fe. Entonces, si no hay fe, no hay por dónde hablar, porque el evangelio es fe. Yo digo que la fe es la puente que nos conduce hasta la gracia. Hay otro texto que es más conocido aún, que es Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe no es difícil. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. E los que são padres ou madres aqui, sabem que os niños, quando querem algo de nós outros, intentam agradar, não? Quando chega assim, eu tenho dois, um muito amoroso e outro pouco amoroso. Quando um se põe muito amoroso, eu digo, já vem o pedido, quer ver? Só espero. Pronto vem o pedido. Agora, diz a Bíblia que aquele que não tem fé, quando se acerca a Deus, já se acerca desagradando. É impossível, não é difícil. É impossível agradar a Deus sem fé. Porque é necessário que el que se acerque a Deus creia que Ele há. É necessário que aquele é um pré-requisito básico para o cristianismo, a fé. E diz, e que és galardonador de los que le buscan. Então, creio em el Senhor, además creio que el Senhor tem recompensa, que é galardão para dar a los suyos. Então, guarde tu fé, não permita que, eu sei que todos nós outros quizás possamos passar por um momento de bajão na fé, pero cuida de la fé, porque sem fé não chegamos hasta la gracia, que é a salvação. Sem fé não agradamos ao Senhor. Há um texto, não vou ler ele todo, pero só uma parte de Apocalipse, capítulo 2 e versículo 20, que ele termina assim, vou ler as últimas frases. Sé fiel hasta a muerte, e lhe darei la corona de vida. É ser fiel hasta quando? Hasta la muerte, hasta el último dia. É perder todo, pero não perder la fé. Eu posso perder muitíssimas coisas, pero não posso perder la fé. Se guardar la fé em seguridade em nosso coração e não permitir que nada e nadie quite la fé em nossos corações, porque é a fé que nos levará hasta la gracia. É a fé que nos levará hasta Cristo. Se tu não guardar muitíssima coisa, Senhor, se há um pouco de fé em el coração, em mi coração, renueva esta fé, aviva esta fé. Como? Porque às vezes os pastores dizem o que temos que fazer, pero não dizem como hacerlo, não? Tu tens que ser assim, tens que ser assado, pero como? A Bíblia diz que a fé vem por meio de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A exposição à palavra de Deus produz fé. Esta manhã, em el mundo espiritual, está sendo produzida em nosso coração fé, porque estamos expostos à la palavra de Deus, e o próprio Espírito Santo trata, porque diz a Bíblia que quem convence o homem é o Espírito Santo, não são minhas palavras. Eu não tenho a mínima capacidade de convencer-lhe de nada, hasta porque com este espanhol que hablo, imagínate, não? Pero eu sei que é uma obra milagrosa do Espírito Santo. Eu me recordo a primeira vez que prediquei em esta igreja, há 9 anos atrás.
eu falava pior que hoje. Tu disse, pior que hoje? Pior, imagínate. E quando me trasladaram aqui, falaram, há um tema, os cultos aí é em espanhol e tu tienes que predicar em espanhol. Eu disse, uau, bueno. Então, eu estava aqui com o sermão todo escrito, não falava assim de forma natural, com o sermão todo escrito. Como o sermão eu vou ter que ler, não vou passar de 15 minutos, porque será muito pesado. Então, me passei aqui, saludo a igreja, não era desta forma, era muito pior que isso. Com a paz do Senhor, e comecei a ler o sermão. 15 minutos lendo o sermão. Seguro que metade já estava dormido. Quando terminou a predicação, eu disse assim: há alguém que entendeu o mensagem de Cristo e quer aceitar Jesus como seu Salvador? Passou uma pessoa. E eu, quando fui falar com esta pessoa, me he dado conta que era de aqui, que era espanhol. E eu dije, só para certificar. Era de Espanha. Disse, e ha entendido o que eu falei? Eu disse, todo. Disse, uau, isso é um milagre. Não é possível. Não ha entendido todo. E disse, sim, pastor, eu la entendi todo. Então, eu sei que quem coopera com nós outros é o Espírito Santo. Que o Evangelho não tem que ver com capacidades humanas. Os discípulos de Cristo não eram os melhores em tema de ser capacitados, eram pescadores, publicanos, cobradores de impostos, homens sencillos. Pero o Espírito Santo hablava por meio da boca destes homens. Você é só entregar-te a Cristo e dizer, Senhor, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo em minha vida emocional. Eu quero viver algo novo em meu matrimônio. O Senhor aviva matrimônio, sabe, irmãos? Há alguns que já estão um pouco assim. Não, o Senhor, põe a mão aí, Senhor, ressuscita este muerto, despierta. Senhor, aviva. Senhor, aviva. O Senhor aviva. Eu não sei em qual área de tu vida tu necessita viver algo novo. Seja em área amorosa, espiritual, sentimental, mas eu creio em um Senhor, em um Deus de coisas novas. E me encanta este Evangelho de Jesus, porque Jesus, em uma pessoa aún maior, com os últimos anos de vida, vive como se fuera um jovem. Um dia vendrá aqui nosso pastor presidente, tem 81 anos, e predica muitíssimo mais avivado e renovado que eu. O homem diz, o homem quer viver. Diz, é só o Evangelho para ser isto. O Evangelho dá nova esperança, dá novo rumbo, novas expectativas, novos sonhos, metas. Nos abre um novo caminho. E é isto que necessitamos. Então, que esta manhã, o Senhor que tem vinho novo para a vossa vida, pueda encontrar odres nuevos para receber lo que Deus tem para dar. Vamos nos quedar sobre os pés, por favor. Os músicos se acerquem aqui um momento. Já vou terminar, pero necessito de vosotros.